Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o exercício que se chama Linked List Cycle, que nada mais é do que você vai receber uma lista encadeada e você quer dizer, né, você vai retornar verdadeiro ou falso, se tem um ciclo ou não. Ter um ciclo significa que em algum desses nós, né, se você começar a andar pela sua lista encadeada, em algum momento você vai voltar para um nó que você já visitou. Né? Então, na verdade, até falando assim, você já tem uma dica de como que você vai resolver. Né? Nós temos então aqui, ele vai falar, né, que você vai sempre receber a cabeça da lista, né, o head, e que é para você devolver aqui, né, se true, no caso, se tiver um ciclo, né, naquela lista encadeada, ou senão você vai devolver falso. Então, ok. Aqui também fala dessa questão de que vai ter a posição, né, que é passada, e só que no caso a posição que mostra aqui vai ser qual posição que está sendo apontado, né, que vai ter um ciclo. E no caso o -1, se eu não me engano, isso aqui embaixo vai estar mostrando, é quando não tem nenhum ciclo. Ok, né, mas também esse não é um valor que é passado, né, tá dizendo isso daqui, né. Ok, então qual que seria a nossa estratégia? A primeira estratégia, que vai ser a que a gente vai começar nesse vídeo, é uma estratégia que se chama, eles chamam de naive approach, né, que seria tipo uma forma ingênua, né, nossa primeira, não é uma força bruta, né, mas é uma das primeiras coisas que a gente pensa para resolver esse tipo de exercício, mas não necessariamente vai ser a melhor forma. Mas ok, então qual seria esse approach, né? O que seria isso que a gente vai fazer? Nós vamos, então, toda vez que a gente visitar um nó, nós vamos guardar isso em uma outra estrutura, que vai ser um mapa, um set, né, que será um conjunto, um mapa, vai depender de como que a gente vai querer guardar isso. E se em algum momento, que a gente vai percorrer a lista completa, se em algum momento a gente revisitar alguma coisa que já está dentro dessa estrutura, então isso significa que existe um ciclo. Caso não, a gente significa que não tem um ciclo e a gente pode devolver então falso. Então, ok. Como que isso daqui seria? Então vamos criar uma variável chamada current, né, que seria o atual, e ele vai apontar para o head, né? A gente vai colocar o valor da nossa cabeça no atual. E nós vamos então fazer um while, né? Enquanto o valor que a gente estiver olhando for diferente de nulo, né? No caso, como a gente está em Python, seria diferente de none. Isso significa que a gente vai continuar andando naquela lista, né? O que significa andar na lista, né? O current vai ser igual ao current.next. Aqui em cima está até mostrando, né, que o nó ele sempre vai ter um val, que seria o valor, né, da lista, o valor do nosso nó, né, na lista encadeada, e o next seria o ponteiro para o próximo, né? Então, aqui no caso, né, se a gente olhar esse exemplo 1, o nó seria o valor, né, o val do nó seria 3, e o next dele seria esse outro nó que tem o valor 2 e assim por diante, né? Ok. Então, se a gente fizer isso, né, a gente, agora voltando, né, a gente verifica se o valor atual for diferente de none, isso significa que a gente está ainda, né, percorrendo ali a lista, né, e então a gente vai fazer essa verificação, né. Se aqui, o melhor de tudo seria se a gente usasse um set. Então, eu vou chamar aqui de visited set, okay, né? Por que eu estou chamando de visited? Né? Visited é visitado, né? Então, a gente vai pegar aqui um conjunto, né? E nós vamos guardar os visitados. Por que um conjunto? Um conjunto você não tem repetidos, né? Você não pode guardar valores repetidos e a ordem não importa. Então, é uma ótima estrutura para a gente usar, já que a gente quer saber se já visitou ou não. Então, ok. Então, a gente vai fazer aqui, primeiro, a verificação. Se o current já tiver, né, no nosso visited, então isso significa que existe um ciclo. Então aqui a gente vem e return true. Isso.
Caso não, né, caso não entre aqui, a gente vai colocar esse valor que a gente acabou de visitar dentro, né, do nosso conjunto, né, aqui no caso seria o at current, e nós vamos passar para a próxima posição. Se a gente passar por esse, né, todo a nossa, se a gente passar por toda a nossa lista encadeada e, né, a gente nunca chegar em um ciclo, a gente vai sair desse loop. Então isso significa que se a gente conseguir sair do loop, não tem um ciclo. Então a gente já pode retornar false. E seria isso, né? Essa é a nossa solução, né? Qual seria a complexidade de tempo e espaço dela? O espaço seria O de n, por quê? Porque a gente vai ter que guardar, né? Como a gente está usando esse set aqui, ou se preferir usar uma outra estrutura, né? Como um dicionário, né? Ou, né, um mapa, a gente vai ter que guardar todos os elementos que a gente for percorrendo, né? Então, no pior caso, a gente vai guardar todos e então é O de n. E o tempo seria O de n também, porque a gente só precisa visitar eles uma vez, né? Para a gente conseguir descobrir se tem um ciclo ou não. E aí seria isso, né? Então agora vamos rodar aqui. Tá vendo? Passou, né? Em todos os casos. E então seria esse o nosso, a nossa approach naive, né? A nossa forma de resolver, né? Mais ingênua, né? Então era isso, né? Por esse vídeo. A gente vai conversar em outro vídeo sobre qual seria uma técnica, né? Para a gente melhorar principalmente essa questão aqui do espaço, né? A gente vai conseguir fazer isso com espaço constante. Na verdade, se você olhar nesse exercício, até embaixo aqui tem como um follow-up, né? Você consegue resolver, né, esse problema com O de 1, né? Ou seja, com o tanto de memória constante. A gente consegue sim, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.